Olá, turma, aqui professor Jaime Freiberger, Construções Rurais. Então vamos concluir o assunto sobre desenho arquitetônico, passar alguns fatos históricos e olhar alguns exemplos. Bom, na aula anterior nós vimos algumas plantas baixas de projetos arquitetônicos. Vocês devem ter percebido que são trabalhos antigos, né? São trabalhos, são desenhos do século passado, literalmente, né? Que foram escanerizados de projetos feitos com técnicas tradicionais de desenho, né, no papel milimetrado ou no papel vegetal. Bom, o objetivo de qualquer desenho técnico é materializar projetos, né, colocar no papel a representação da realidade, né, de uma ideia, não importa qual a técnica que se usa, né, e nesse raciocínio, o uso do computador na engenharia é relativamente recente. Tá? Não parece, mas até 30 anos atrás, os projetos eram feitos totalmente à mão, né? Eram verdadeiras obras de arte, né? Eram artesanais, né? Não havia nenhuma ajuda de tecnologia digital ou eletrônica. As técnicas de desenho eram baseadas na geometria euclidiana, na geometria descritiva, enfim. Os desenhos eram feitos, né, basicamente em duas dimensões, tá? Em 2D. Então, o projetista, antes de começar essa representação, ele primeiro fazia um rascunho, né, que era a primeira ideia do projeto, que a gente chama de anteprojeto, e essa arte era entregue a um profissional chamado desenhista, que transformava essa ideia em um desenho em escala. Tá? Ou seja, ele geometrizava os elementos, que eram as linhas, curvas e pontos, né? Organizava essas partes em uma folha de tamanho padrão, e normalmente essa folha era um papel milimetrado, né? Porque ele facilita o desenho, né? O papel milimetrado nos dá as referências em linhas paralelas, né? E ortogonais a cada milímetro. Então, né, aquele rascunho era transformado em um desenho em escala. Tá? Bom, o tamanho da folha dependia do projeto, porque né, podia ser desde um A4 até um A0, ou às vezes maior que isso, né, com mais de 1 metro de largura. Então, o desenhista precisava de uma prancheta relativamente grande, tá? Uma prancheta de desenho, onde ele prendia as 4 pontas dessa folha com durex e nessa prancheta tinha instalada uma régua paralela, né? Ou também podia ser uma régua T, que corria para frente e para trás em cima da prancheta, né? Ao longo do eixo Y, se a gente pensar nos eixos cartesianos. E quando se apoiava o jogo de esquadros, né, aqui não está mostrando, mas quando se apoiava o jogo de esquadros nessa régua, a gente obtinha os alinhamentos ortogonais, ou seja, alinhamentos ao longo do eixo X. Né? Vocês devem ter feito essa disciplina de desenho técnico, né? Devem se lembrar um pouco. Aí, com o transferidor, se media, né, se mediam outros ângulos, tá? Com o compasso se traçavam arcos, né, e se definiam distâncias. O escalímetro era usado para se obter as escalas. Enfim, a gente precisava de todo um aparato de desenho para chegar no primitivo da planta do projeto, tá? Que era esse papel milimetrado, né, com todo o desenho feito a lápis, em escala, e com as anotações feitas a lápis ou lapiseira. Né? Mas tudo era feito à mão. E com o desenho primitivo pronto, o desenhista já podia começar a arte final. Então, ele esticava uma folha de papel vegetal sobre esse primitivo, né? Prendia com durex na prancheta de desenho. E como o papel vegetal é transparente, ou melhor, translúcido, o que está por baixo dele,
né, fica visível. Então, o primitivo funcionava como um gabarito em que a gente simplesmente copiava no vegetal os elementos que estavam por baixo no primitivo, né, no papel origem. E para isso se usavam canetas de tinta nanquim, né, normógrafos, jogos de compassos, especiais para desenho com tinta, tá? E claro, todo um conjunto de réguas, né, régua paralela, os esquadros, né, todos os materiais usados para desenhar, né, no projeto em escala, tá? E que então agora a gente vai só transcrever para o vegetal, copiar, né? Então os textos e os números, tá, eram feitos com canetas de espessuras variadas, né, as chamadas penas, e usando esse instrumento, né, chamado de aranha, junto com os normógrafos, né, que, na real, o normógrafo é um gabarito em formato de régua que tem gravada na face as letras e os números. Bom, a aranha tem três pontos principais, né? Uma extremidade que é um bracinho, que vai receber a pena, tá? A caneta. Essa outra extremidade que é uma ponta seca, que é um eixo de apoio que corre nessa cavidade da régua, tá? Funciona mais ou menos como a ponta seca do compasso. A diferença é que aqui a aranha se movimenta para dar o curso da escrita. E a outra ponta seca, que é uma agulha que percorre o sulco da régua, e é esse movimento que transfere o desenho do caractere para o papel. Bom, letras e números eram desenhadas uma por uma, então era preciso prática e experiência com o desenho técnico, né? E cada régua vinha com tamanhos diferentes, de letras, números. Tá? Na verdade, era um kit de réguas que vinha num estojo e tudo era muito caro. Né? Ao final, turma, se chegava no desenho, tá? Que era o papel, que era um desenho original em papel vegetal, que era considerada a matriz, né, em formato padronizado de folha, que não podia ser dobrada, era só enrolada e guardada em tubos ou prateleiras, né? Bom, a pergunta que eu faço agora é: por que a arte final dos projetos era feita no papel vegetal e não direto no papel comum ou no papel sulfite, né? A resposta é simples, porque ainda não existiam as copiadoras Xerox do tamanho grande, ou seja, as fotocopiadoras e as plotters que a gente conhece hoje, né? Elas só começam a aparecer e se popularizar no começo dos anos 90. Até então, as cópias de projetos eram feitas em papel heliográfico, a partir de uma matriz do projeto, né, tirada em papel vegetal. Tá? Então, o que o desenhista fazia? Ele gerava uma planta do projeto no papel vegetal, né, que é a arte final, que a gente já comentou, e a partir dela se tiravam as cópias no papel heliográfico. Tá? Como funciona isso? Bom, é uma tecnologia de impressão da década de 1940, mais ou menos, em que o papel heliográfico é o papel sulfite comum, né, que vinha num rolo de 10, 20 ou 30 metros de comprimento, né, rolos por 80, 90, 1 metro de largura, eram variados os tamanhos, né? Só que o papel heliográfico, em uma das faces, na face interna do rolo, é revestida com um produto químico de cor amarela, né, que quando é colocada na luz, ele queima e fica branco da mesma cor do papel, né, que é parecido com o processo do filme fotográfico. Mas ao invés do papel ficar preto, né, ele volta a ser branco. Tá? Por isso que os rolos de papel heliográfico eram guardados num plástico preto para evitar a entrada de luz. Tá? Então a técnica era sobrepor o papel vegetal do projeto finalizado, né, numa folha de papel heliográfico do mesmo tamanho, a gente fazia o recorte, né, então ficava folha sobre folha, ou seja, a folha do papel vegetal sobre
a folha do papel oleográfico, né? E essas duas folhas juntas, sem escorregar uma na outra, né, eram passadas manualmente numa máquina, que tem o mesmo tamanho mais ou menos de uma plotter, tá? E dentro dessa máquina tem um tubo de vidro com lâmpadas de luz ultravioleta, né, que tem o mesmo formato dessas lâmpadas compridas das salas de aula da universidade, né? Só que um pouco mais longas, né, e bem mais caras, obviamente, né? E esse tubo puxava as folhas para dentro da máquina, né, expondo essas folhas à luz na luz dessas lâmpadas. E depois o papel saía da máquina, voltando para a nossa mão. Tá? Bom, o que acontece nada mais é que um processo de impressão com luz ultravioleta, em que a gente podia produzir cópias de qualquer tipo de papel translúcido. Né? Por exemplo, o papel manteiga e o vegetal, né, que permite a passagem de luz através dele. Então, o papel vegetal, né, se ele era bem clarinho, né, onde ele era claro e translúcido, né, quase transparente, a luz vai passar através do papel e vai queimar a substância química do papel heliográfico. O que acontece é que na região ou nas regiões do vegetal que tem tinta, né, que são as linhas, textos, etc., a luz não passa ou passa muito pouco. Então, a substância química do papel heliográfico, né, que está por baixo, não vai queimar ou vai queimar menos, né, dependendo do tempo de exposição à luz. Por isso que o papel vegetal não podia ser dobrado, né, não podia ser manchado, né, primeiro porque ele marca, se ele for dobrado, né, formam as dobras, que com o tempo quebrava onde tinha dobra. Né? E segundo, porque as manchas e dobras, né, e qualquer pigmentação ali, aparecia na cópia, né, porque essas dobras e as manchas impedem a luz de passar. Né? Então, aparecia na cópia. Bom, então quando o papel saía da máquina, né, imediatamente a gente colocava o papel heliográfico por alguns minutos numa caixa de madeira. Né? No fundo dessa caixa tinha um potinho com amoníaco, que libera um gás muito forte para o nosso nariz, por sinal, né? Que é o vapor de amônia. E esse gás, quando entra em contato com o papel heliográfico, reage com o revestimento químico amarelo do papel, ou seja, onde a luz não chegou, né? O que era amarelo se torna azul, um azul escuro, e conforme a cópia vai revelando, as linhas e traços e textos vão aparecendo em azul, né? Um azul marinho bem escuro. Essa figura mostra, mostra como ficava, né, a planta, né, a aparência da cópia heliográfica, e a gente observa que as linhas, os textos, aparecem conforme a espessura da pena que foi usada lá no papel vegetal. Tá? E mais dois exemplos dessas cópias heliográficas. Né? Essas com fundo amarelado, que está mais para o vermelho ou rosado. O fato é que o fundo um dia foi branco, né? E ficou assim com o tempo por causa da própria ação do tempo. Né? São cópias antigas. Bom, nessa outra planta, o fundo permanece azul, porque é uma cópia mais escura mesmo. Tá? O papel ficou mais preservado, que apesar das marcas de dobra, né, tem aqui essas manchas meio marrons, né, nessas regiões, por causa do próprio uso da cópia. Tá? Provavelmente foi uma cópia usada em obra. Né? Bom, essa cópia poderia ser mais clara, né? Ou seja, o fundo dela poderia na época ter ficado mais claro. Então, o que se fazia para deixar a cópia mais clara, né? Mais legível, mais nítida, com mais prevalecendo, né, os traços, né, e o fundo mais claro, era regular a velocidade com que a máquina puxava o papel. Se a velocidade diminuía, o papel passava mais devagar na máquina. Então, ele ficava mais tempo em exposição à luz, logo a cópia ficava mais clara. Né?
E para a cópia ficar mais escura, é o contrário, né? A gente aumentava a velocidade da máquina, porque daí o papel vai ficar menos tempo exposto à luz, ele vai mais rápido, né? Logo, vai sobrar mais pigmento amarelo do papel heliográfico para reagir com a amônia, né? Então, reparem que as espessuras dos traços, né, em que predominam as linhas finas e médias, e se vocês olharem a plotagem de um projeto atual, tá, não vão perceber muita diferença quanto ao desenho em si, porque as regras e normas de desenho técnico pouco mudaram, né, ou quase, né, não tem muita alteração. O que mudou foi a mídia, né, ou seja, a saída gráfica. Tá? Mas o que aconteceu com as cópias heliográficas? Né? Que fim elas tiveram? O fato é que era um método de baixo custo, né, pouco poluente, porque não usava toner, que é caro e polui, né? Mas as cópias heliográficas, né, terminaram, né? Praticamente foram extintas, né? Substituídas pelas fotocópias, as cópias xerográficas, feitas nas fotocopiadoras, né? Que usam muito toner e suprimentos, além da manutenção, que é alta. O problema é que as máquinas copiadoras sempre foram muito caras, né? Até mesmo as copiadoras heliográficas. Então, os engenheiros terceirizavam esse serviço para quem tinha a máquina, por exemplo, alguns escritórios ou firmas que prestavam esse serviço, né? Não só para uso próprio, mas como complemento de renda ao negócio. Tá? E depois foram surgindo as firmas especializadas nesse serviço. Tá? Eu posso dizer que até hoje é assim, embora o acesso e a oferta dessas máquinas, né, para quem trabalha nesse ramo, né, tenham aumentado bastante. E hoje qualquer escritório com uma boa carteira de clientes, né, vamos imaginar assim, tem condições de comprar uma boa impressora. Tá? Bom, voltando ao assunto, quando os profissionais começam a usar o computador para desenhar, né, o problema era da saída gráfica para os dados digitais. A opção mais barata eram as impressoras matriciais, né, que imprimiam folhas no tamanho A4 e algumas delas imprimiam até o A3. Era a opção mais cara. Né? Então, os projetos menores já podiam ser impressos no próprio escritório, né? Mas essas impressoras não davam uma boa resolução para projetos, porque a impressora matricial, né, o cabeçote era com agulhas, né, que formavam a impressão, então a resolução não era tão boa, mas dava para se fazer. Né? Naquela época, já existiam as plotters, né, as plotters de caneta, né, ou plotter a pena, que é uma invenção dos anos 70, a precursora da impressora 3D, que já imprimiam com uma resolução muito boa, né, uma precisão também alta, né, para as plantas de grandes projetos, tamanhos A1 e A0. Eram as chamadas plotter pica-pau, né, por causa do barulho que a caneta fazia quando desenhava no papel. Né? E algumas plotters vinham com um pente de canetas para impressão em cores. Tá? Aí surgem as impressoras jato de tinta, né, que evoluem para os tamanhos maiores, né, e substituem as plotters pica-pau. Depois aparecem as copiadoras de impressão laser e aí o papel heliográfico sumiu de vez. Tá? Mas eu não duvido que alguns escritórios ainda utilizem, ainda utilizam o processo antigo, porque a gente pode tranquilamente imprimir a matriz do projeto no papel vegetal, usando uma plotter. Né? Claro que é um desenho digital, né? E desse papel vegetal a gente faz as cópias heliográficas, que é bem mais barato, porque consome menos energia e não usa tinta. Tá? O fato é que impressão de projeto nas plotters é um procedimento muito mais prático, né? Simplificou bastante a vida dos engenheiros, que antes tinha que gerar, né, o desenho no vegetal, depois tirar 3 ou 4 cópias, dependendo da finalidade.
esperar revelar no amoníaco, né? Aí cheirava o gás. Então a gente acabava fazendo tudo na plotter mesmo, né? E a gente faz assim hoje em dia, tornou-se, né, um método, né, vamos dizer, padrão. Tá? E aos poucos o pessoal foi percebendo que a prancheta de desenho ocupava muito espaço no escritório, né? O material de desenho começou a ficar obsoleto, né? Começou a juntar poeira. Então a prancheta é desmontada, né, para dar lugar a uma mesa com computador, né? As canetas de nanquim dão lugar para uma impressora ou plotter. O desenhista tem que se adaptar à nova tecnologia e assim o perfil do escritório, né, das firmas, dos escritórios de engenharia, se transforma. Tá? E todas essas plantas que a gente viu até agora, né, nesse contexto histórico, tá? Como eu disse, foram escanerizadas, tá, de projetos feitos nessas técnicas antigas, no papel vegetal, e que hoje nem se pensa em desenhar da maneira como eles foram feitos, né? A gente nem dispõe mais do material para isso, né? Nem vamos achar mais para comprar os instrumentos de desenho, a não ser que seja como peças de coleção ou como hobby. Tá? Apesar, né, de que a forma e o padrão de desenho, né, e apresentação que a norma preconiza para o desenho técnico continuam basicamente os mesmos. Tá? Bom, e nesse cenário de transformação, os programas de desenho técnico hoje ocupam uma posição central. Né? Vamos falar do AutoCAD, mais conhecido, pelo menos é o mais utilizado. Bom, CAD em inglês significa desenho auxiliado por computador, tá? Tradução para o português. É uma sigla genérica para esse tipo de programa, né? Na realidade, o AutoCAD é um programa comercial, né? É uma patente da Autodesk, é uma empresa norte-americana, que lançou a primeira versão em 1982. E em 93 ele já rodava em Windows. Tá? E hoje é uma plataforma que os estudantes podem baixar de graça. Né? O AutoCAD funciona em uma linguagem de programação chamada AutoLisp. Tá? É uma linguagem interpretada. E a gente podia personalizar os comandos para automatizar ações. Então, a produção de desenhos, por exemplo, ficava mais rápida, tá? Além de que os comandos são gravados em arquivos de texto, ou seja, a gente usava basicamente o teclado para desenhar, né? E até hoje é assim. Pode parecer estranho, mas usar o teclado para dar os comandos para a máquina é muito rápido. Tá? Se vocês forem ter a experiência, né, com o AutoCAD, vocês vão perceber isso. Tá? A linguagem orientada ao objeto, que é esse sistema de comandos por ícones, que a gente clica no ícone e para dar o comando, né? Esse sistema aparece depois nas versões seguintes do AutoCAD, tá? E também dos outros desenvolvedores, né? Dos outros programas. Então, o AutoCAD se populariza, né? E fica acessível para os desenhistas. O pessoal começa a migrar do sistema tradicional de desenho para o sistema computadorizado, né? Isso. Então era comum nos escritórios de engenharia, até um tempo atrás, de o pessoal trabalhar com as duas formas de desenho, né? O antigo e o novo. Né? O antigo e o novo. É como se a gente pudesse falar duas línguas. Né? São dois métodos completamente diferentes, mas que chegam no mesmo resultado. Né? Os recursos do AutoCAD foram ficando melhores, mais interativos, e o uso também foi ampliado, né, para cada setor da engenharia. Então, cada setor já tinha aí os seus pacotes, né, e bibliotecas, né, próprias para aquela especificidade de aplicação, né, da engenharia. Então, além das bibliotecas para arquitetura, surgem os pacotes para mecânica, elétrica, hidráulica, topografia, né, projeto estrutural e assim por diante.
Bom, turma, então, com a computação gráfica, fazer a planta baixa, né, os cortes, detalhamentos e as demais peças que compõem o projeto de uma construção, ficou praticamente automatizado nas versões mais atuais desses programas. Existem outros programas de desenho técnico, além do AutoCAD, né? São as opções, às vezes, até gratuitas, né? A biblioteca é muito parecida, e todos eles já fornecem a solução integrada, tá? Inclusive a modelagem tridimensional. Tá? Ou seja, as pranchas dos projetos complementares de elétrica, hidráulica, etc., já saem prontas, né, com as medidas, os acabamentos, detalhes, orçamento e etc. Tá? Bom, turma, vamos abrir o desenho de um projeto arquitetônico num programa do tipo CAD. Tá? Então, esse é o projeto de um pequeno galpão comercial. Tá? Então, essa é a forma geral da planta. Só avisando que esse formato de folha não está no padrão da ABNT. Tá? Vocês devem ter percebido. Porque o desenhista preferiu otimizar os espaços em branco de uma folha no tamanho A2 por questão de economia de papel só. Tá? Então, por isso que essa planta está customizada. Não tem problema nenhum. A gente pode criar né, o nosso padrão de material, né, de folhas de projeto, mas lembrando que o selo ou legenda, que é essa folha principal, né, que é essa frente do trabalho, tem que ter o tamanho de um A4. Tá? Então, vamos começar aqui pelo selo. A gente identifica então o tipo de projeto, o que está se propondo, né, o nome do lote, do proprietário e as assinaturas, inclusive do responsável técnico. A planta de localização mostra onde a obra está, né, onde ela vai ficar. No caso, se é lote urbano, a gente precisa indicar a posição do lote na quadra, com o nome das ruas, a orientação geográfica e a área total do terreno, a área construída e alguns índices, por exemplo, a taxa de ocupação e a taxa de permeabilidade. Né? Bom, vamos identificar as peças desse projeto começando a olhar pela planta de locação e cobertura. Tá? Então, essa planta informa as dimensões do lote, né, o tamanho do lote, a posição exata da construção no lote, né, onde tem vegetação existente ou que será introduzida, também construções que já existem, se for o caso, a distância entre elas e os recuos. Né? E como vai ficar a vista superior da construção, né, quando ela estiver pronta. Né? Reparem que no pátio aqui atrás estão previstas 3 vagas para carro. Né? No galpão, as águas do telhado, ou seja, para onde a água da chuva vai escoar, a partir da cumeeira, que está aqui, que é essa linha, o tipo de telha e a inclinação do telhado, né, da cobertura. E a projeção do prédio no solo, que está indicada por esta linha pontilhada. Bom, vamos olhar a planta baixa agora, que está aqui, ó, começando pela frente do prédio. Então, essa largura está dizendo aqui pela cota, ó, que a largura do prédio, né, a fachada, tem 8,83 metros. Vamos conferir essa medida. Né? Então, eu vou escrever aqui no teclado, reparem aqui embaixo na parte de texto, eu vou escrever dist, dá um Enter, tá? E o programa pergunta, né? Distância, primeiro ponto. Eu vou, então eu vou clicar nos extremos do alinhamento, tá? Mas antes eu vou habilitar o Snap, tá? Que é essa ferramenta em que nós vamos dizer ao programa que eu quero amarrar a medição nas extremidades das linhas. Tá? Então reparem aqui, ó, que ele vai dizer, né? Ele vai sinalizar que está ok, vou clicar.
Ali é um final de linha, né? E aqui também. Então tá lá, 8,82, 83, tá? 826, que é a distância indicada na cota. Então confere. Né? Bom, então temos aqui as janelas e as portas de acesso, todas identificadas, né? A gente observa que essas janelas laterais são diferentes das janelas frontais, né? Então, se eu quiser saber o tamanho dessas janelas, eu olho nesse quadro de características, tá? Das portas e janelas, a largura, a altura, né? Bom, aqui tem uma parede, pessoal, que vocês visualizam, ó, ela está dividindo o galpão ao meio, né? Em dois ambientes, que depois pode ser retirada, tá? Ou uma parte dela, ou ainda a gente pode incluir uma ou mais portas de acesso entre os ambientes. Tá? O galpão é um só, mas a divisão em ambientes a gente pode projetar, né, e definir aqui no arquitetônico. Tá? Bom, aqui são dois banheiros. Né? A cuba e o vaso sanitário já foram posicionados, né, no lugar onde eles vão ficar. Aqui tem outra pia. Reparem que os aparelhos hidrossanitários, a gente desenha só o contorno deles, né, para indicar. Né? E aqui a gente tem também, ó, indicadas as áreas dos ambientes e o tipo de piso, tá? No caso ali, o cerâmico. Bom, a indicação dos cortes A e B, vamos começar pelo corte AA. Vocês estão vendo aqui, né, que o corte foi feito nessa região, ó, B, e aqui o corte A. Então, eles estão aqui. Né? O corte A dá a visualização interna das janelas laterais, a altura do pé direito, né, as cotas estão aqui. E aqui um detalhe importante dos banheiros, turma, olha só. Observem como vai ficar a caixa d'água sobre a laje, né? E o telhado mostrando, né, o espaçamento entre as tesouras. E essa achura que representa a estrutura de concreto armado, no caso, né, lajes e vigas. Tá? E pilares também, quando é o caso, tá? Mas, no caso, basicamente, laje e viga. Bom, o corte B opa, também mostra a altura do pé direito, está aqui, 4,25, né, o pé direito alto. A tesoura do telhado, mostrando o tipo de cobertura e o caimento de 15%. E essa parede que a gente comentou, né, que pode depois ser retirada, né, porque ela não tem função estrutural, tá? Não tem nenhum pilar aqui, né, salvo aqui no meio do galpão, parece que é um pilar. Né? É isso aí. Bom, e como essa fase é de projeto, então o desenho pode ser alterado. Né? Essa parede pode sair antes que seja construída para evitar desperdício na obra. Né? Bom, a fachada da construção, como é que vai ficar, né, depois de concluída a obra. Tá? E assim temos um projeto arquitetônico simples. Bem simples. Bom, turma, e dentre os projetos complementares de qualquer construção, de qualquer obra, a gente precisa elaborar também o projeto estrutural, o hidráulico, o elétrico, né, que não foram mostrados aqui, mas que são feitos a partir da planta básica, que é o projeto arquitetônico. Bom, e todos são importantes e obrigatórios, né, porque todo projeto vai passar por alguma aprovação pelos órgãos de fiscalização, as prefeituras, por exemplo. Né? E já faz alguns anos é obrigatório apresentar também o PPCI, que é o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio. Tá? É um processo que todo proprietário ou responsável por áreas de risco nas construções, né, risco de incêndio, deve encaminhar para o Corpo de Bombeiros, principalmente porque essas construções vão receber pessoas. Tá? Então, nessas plantas, a gente visualiza o plano de segurança, né, com a planta do edifício. Basicamente, é a mesma planta baixa do arquitetônico do prédio. Tá?
com a localização, né? As atividades que vão ser desempenhadas no prédio, as dimensões e instruções, né, de segurança, como por exemplo a rota de fuga, né? A especificação dos extintores e onde eles deverão estar localizados, né? Onde eles vão ser instalados, a sinalização adequada, né? Entre outras regras, tá? Normalmente, pessoal, esses projetos complementares a gente terceiriza, né? Dependendo do tamanho do galpão ou da construção, a gente vai precisar, por exemplo, da assinatura de um engenheiro eletricista, tá? Dependendo também, né, do tamanho da obra, né, dos detalhes da instalação hidráulica, né? Também no caso do PPCI, tá? O ideal é passar para um engenheiro que está por dentro das normas, né, que ele vai dar esse suporte técnico para a gente. Tá? E a fachada do prédio, né, mas agora na vista em perspectiva, que foi gerada automaticamente pelo programa a partir da planta baixa e dos cortes, né, a partir de todos os dados que nós informamos ao programa. Então, ele tem condições de gerar esse modelo tridimensional. Aqui a gente percebe melhor como vai ficar a construção quando estiver pronto. As janelas laterais, né? O acesso de veículos. E reparem que aqui a gente pode introduzir também detalhes de acabamento. Né? Por exemplo, se a porta é de vidro, o tipo de abertura, né? Os revestimentos. Tá? E, para finalizar, vamos falar da integração de projetos, né, que tem a ver com a automação do processo de desenho, né, que é o futuro do desenho técnico. Vamos imaginar o projeto completo de uma construção, basicamente é o projeto arquitetônico, né, com os demais projetos estrutural, elétrico e hidráulico. Tá? Se por algum motivo a gente precisar mudar, por exemplo, a posição de um pilar da construção, né? Ou precisar incluir uma instalação hidráulica que não estava prevista, né? Ou alterar o tipo de piso que vai ser usado. Enfim, qualquer alteração feita em um dos projetos, tá? Que a gente precisar implementar, essa alteração vai afetar os outros projetos, inclusive o orçamento da obra, evidentemente, né? Então, esse conceito, né, de atualização das informações com rapidez e com precisão, leva o nome, né, de um termo em inglês, que é o Building Information Model, né, o BIM, que surgiu nos anos 1970, 80, nos Estados Unidos e chegou no Brasil em 2004. Tá? Bom, o que o BIM faz? O BIM gera um protótipo virtual de projeto para se poder avaliar as características da construção com relação aos materiais, né, com relação às técnicas construtivas, manutenção e tudo antes da obra começar. Né? Na prática, é feito um modelo digital da construção, né, um protótipo, e todas as alterações são feitas automaticamente quando a gente altera alguma informação no projeto. Tá? É isso que acontece. Ou seja, o projeto vai funcionar como um organismo. Né? Então, se a gente precisa alterar um dos projetos, por exemplo, o arquitetônico, né, ou estrutural, qualquer que seja, todos os outros, né, vão ser atualizados automaticamente. Então, ao invés da gente simplesmente desenhar os elementos no projeto, tá, que são as linhas, formas, né, os textos das áreas, as medidas, etc., da forma como a gente fazia no papel ou no AutoCAD tradicional, o que o programa vai fazer é gerenciar esses elementos do desenho, né, e a interação entre eles. Ou seja, as informações do desenho ficam interligadas por um modelo paramétrico. Tá? O nome já diz, né, o programa vai gerenciar esses parâmetros
o que significa que as alterações são processadas ou serão processadas em tempo real. Tá? Por exemplo, uma parede, né? A gente especifica o tamanho dessa parede, né? Qual a espessura, o comprimento e a altura. E a gente informa também outros parâmetros, né? Outras características, né? Como o tipo do tijolo, a argamassa que vai ser usada, o acabamento, as propriedades térmicas e acústicas dessa parede. O que mais? O custo do material, né? A mão de obra. Então, mesma coisa com o piso, né? A gente especifica a espessura do contrapiso e do piso, né? O material do acabamento, enfim. A gente alimenta o programa com parâmetros e ele faz o resto. Tá? Então, para vocês verem que assim como o lápis e o papel ficaram para trás, o AutoCAD, quando usado apenas no modo básico de desenho, também já ficou ultrapassado. Né? Hoje em dia se fala em interação de projetos, né? Em automatização de processo, e não mais em uma simples planta baixa feita no computador. Apenas desenhar ficou uma prática obsoleta, porque os elementos em si já existem. Né? Eles estão prontos numa biblioteca, num banco de dados, e você só precisa dizer ao programa o que fazer com os elementos e o resto ele organiza. Tá? Então, quais as vantagens do BIM? Né? Além da automação e da integração de projetos. É que a gente pode avaliar melhor o risco, né, de erros ainda na fase de projeto. Tá? Bom, vocês vão ouvir falar do ArchiCAD, né, do Vectorworks, mas o Revit é talvez o mais popular. Tá? Então, para a gente se posicionar no mercado da construção civil, eu diria que há uma tendência de que toda obra seja feita nesse modelo, tá? Até mesmo no meio rural. Para vocês terem uma ideia, turma, órgãos do governo, de um tempo para cá, já começaram a exigir o BIM para executar projetos que usam verbas públicas. Tá? Por exemplo, o DENIT, tá? O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, né? A Petrobras, né? Algumas prefeituras. Então, o Estado vai exigir cada vez mais essa tecnologia nos editais, né? Não só o Estado, né? Mas as empresas em geral. Por isso, é importante que vocês, né, que um dia vão trabalhar nessa área, estejam preparados para atuar nesse novo cenário. Tá? E claro, né, não pode se assustar com o volume de informações que existe por trás de um projeto arquitetônico, porque vocês vão escutar muita gente falar do BIM, mas que não tem sequer ideia da profundidade que é um projeto feito nessa plataforma, tá? Principalmente com relação à questão da execução da obra e da vida útil da edificação. Né? É uma ferramenta poderosa, tá? Até o momento poucos sabem usar o BIM, né? Porque é complexo, mas quem souber usar vai ter um diferencial e vai ganhar dinheiro. Né? Então a gente precisa ficar de olho nas oportunidades de estágio, que é onde a gente coloca a mão na massa, né? Ou melhor, a mão no mouse, né? É onde a gente aprende de verdade, se for o desejo de vocês. E se alguém ficou interessado na disciplina, né, ou nos conteúdos que a disciplina de construções rurais ofereceu até agora, procurem o professor. Tá? Ficamos aqui e até a próxima.